Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento, naturalmente, a nossa convidada, a arquiteta Filipa Roseta. O PSD está naturalmente aberto a propostas que permitam melhorar o decreto-lei em apreço, mas parte do princípio que há um problema gravíssimo de falta de oferta. Eu não lhe vou fazer nenhuma pergunta sobre preços e sobre a consequência da maior oferta nos preços. Acho que essas perguntas serão melhor respondidas, enfim, não por uma arquiteta, por pessoas com outra competência. E acho que nem é boa ideia, por vezes, os arquitetos meterem-se nessa discussão. O PSD parte do princípio que é necessário um aumento muito significativo da oferta, provavelmente centenas de milhares de fogos nos próximos 10 anos, na próxima década. E também partimos do princípio que ou somos favoráveis a um crescimento harmonioso das malhas urbanas, quer dizer, não somos favoráveis ao crescimento caótico das cidades, enfim, que em muitas regiões foram crescendo ao longo de caminhos de cabras. Isto foi o nosso desenvolvimento urbano. O PSD rejeita essa visão. Queremos a consolidação das malhas urbanas existentes, permitindo o seu crescimento harmonioso, plasmando eventualmente requisitos de contiguidade, de forma a dar alguma densidade ao requisito de consolidação e coerência que está já referido no decreto-lei. Portanto, todos estes aspectos devem ser o nosso ponto de partida, não é? Abertura a melhoramentos, sem descurar a necessidade de um aumento muito significativo da oferta. Agora, assumimos também, e queria aqui pedir a sua opinião, que há uma grande responsabilização das autarquias. É verdade. Enfim, houve referências a um entorce que este decreto-lei poderia configurar. O PSD não tem problema nenhum em referir que este pode ser um entorce total, no sentido em que responsabiliza os executivos camarários. Eu percebo o seu ponto dos 4 níveis de fiscalização. Agora, temos de ver como é que funciona o enquadramento atual normal de revisão de um PDM. São anos. Há um fluxo, há uma pressão do lado da procura, e quando o PDM, finalmente, passados 5, 6, 8 anos, está revisto, as condições já são outras. As condições já mudaram completamente e há uma inoperância absoluta em fazer face à pressão do lado da procura. Portanto, temos que ir para o outro extremo, ter só as autarquias a decidir neste regime excepcional? Talvez não. Podemos, enfim, discutir formas. Agora, eu devo dizer que, por princípio, não podemos rejeitar, isto é uma mudança de paradigma que o país tem que perceber, que sem responsabilização, sem decisões, nada se vai fazer. Porque há a tentação, e senti isso um bocadinho na sua intervenção, de diluir a responsabilidade por várias entidades, com pareceres vinculativos, não vinculativos, com conferências procedimentais obrigatórias, já agora, expeditas, não é? Mas tem de se evitar que ninguém assuma a responsabilidade. E hoje em dia, em Portugal, a resposta mais simples de qualquer estrutura do Estado, seja nas autarquias, seja uma APA, seja o ICNF, seja quem for, seja a CCDR, a resposta mais fácil para não ter chatice é dizer não. Não. E, portanto, o PSD assume claramente que é preciso responsabilização. E está, sim, a dar mais responsabilidade às autarquias. E por isso lhe pergunto, se não considera que o status quo atual é desequilibrado, no sentido de pôr demasiados entraves, se considera que é possível termos um arranjo um pouco mais eficaz, mas que responsabilize, e, finalmente, se confia na capacidade dos nossos autarcas, recorrendo também a técnicos especializados, recorrendo a quem considerarem que devem recorrer. Nada disso é impeditivo, não é? Quer dizer, este regime não impede que uma Câmara com menos capacidade técnica recorra
à APA ou recorra à CCDR para ter um parecer mais fundamentado. Não é? Isso é possível. Mas, enfim, mas o que lhe pergunto é duas coisas. Se considera que é preciso uma maior responsabilização também das autarquias, de modo a que os processos aconteçam, e segundo, se considera que o panorama hoje em dia, em termos de capacitação técnica das autarquias, se compara com o que existia há 20, 30 anos, quando assistimos a vários, enfim, desastres de crescimento urbanístico que, enfim, que todos eventualmente hoje em dia, com os olhos de hoje, rejeitamos, mas também devemos reconhecer que houve uma grande evolução a nível das autarquias, da exigência também dos próprios municípios face a esse crescimento urbano desordenado. São as minhas questões. Muito obrigado.